Boa noite, meus amigos do TH Mais SBT. Olha nós aqui outra vez com o TH Mais Cidade, né? Batendo um papo gostoso, agradável às noites das suas segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h15. Sandro Pires vai embora e a gente chega aqui com a entrevista e depois vem o Jornal do SBT trazendo aí as notícias do Brasil e do mundo. Mas hoje a gente recebe mais um município, que é esse aqui, ó. Meridiano é um município localizado na região de Fernandópolis e possui em torno de 4.500 habitantes. Cidade com todo o charme do interior paulista e que mantém seus serviços básicos de saúde e educação com satisfação da sua comunidade. Serviços que chegaram a ser prejudicados em razão da conturbada gestão anterior, onde na época o vice Fábio Rapinha assumiu a cadeira titular do Executivo em razão da cassação da prefeita. Tocou até o final e foi reeleito e pretende concluir este seu segundo mandato, deixando a cidade melhor estruturada do que assumiu. Cidade, município de Meridiano. E é um prazer estar recebendo o Fábio Pasqualinotto, que ninguém conhece lá em Meridiano. Ele falou para mim, não, se você falar Pasqualinotto, ninguém sabe, tem que ser o Fábio Rapinha. Boa noite, Fábio Rapinha, é um prazer te receber. Boa noite, Marcos, é uma grande honra estar aqui, agradeço pelo convite, né? Agradeço ao programa SBT por ter feito dar essa oportunidade aos prefeitos de estar aqui presente. Tá certo, e por que Rapinha? Isso é um apelido, né, que vem desde a infância, né, e lá no município realmente a gente não consegue. Falar Fábio lá, eles vão demorar para memorizar. Fábio não é nem o sobrenome, você tem que falar Rapinha. Falar Rapinha mesmo, que é mais fácil de me localizar lá. Tá, me conta essa história interessante. Me parece que você, no mandato anterior, era vice-prefeito. E aí você assumiu a prefeitura, é isso? Sim, no mandato de 2020, né? Tá. Aliás, de 2020, que eu fui vice-prefeito, né? Uhum. Eu assumi a gestão faz 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos que eu estou já fui para a reeleição. Eu assumi um mandato que justamente a prefeita de lá tinha sido cassada e eu tive que assumir a prefeitura lá. Eu estava como vice dela. Ah, é? O que aconteceu com ela? Foi a respeito de processos administrativos mesmo, né? Da prefeitura? Da prefeitura. E aí foi feita uma denúncia na Câmara, né? E ela, infelizmente, ela foi cassada. Tá. E você, como vice-prefeito, conseguiu permanecer? Porque normalmente vai a chapa inteira. Dessa você conseguiu ficar de fora e assume a prefeitura? Sim, assumi. Tá, tá certo. Foi 1 ano e meio, fiquei lá mais ou menos na administração e fui para a reeleição e graças a Deus, com o apoio da população lá, estamos presentes lá. Tá. Está presente, você foi reeleito com 54,15% e enfrentou o Lindo, né? Rapaz, quem é o Lindo? Lindo é o Agnaldo Rodrigues da Silva, até um amigo da gente lá, né? Já é a segunda vez que ele tenta ser candidato lá no município de Meridiano, mas infelizmente a gente teve o prazer de ser reeleito lá. Felizmente para você, infelizmente para ele. E a gente conseguiu, né, mostrar para a população, né, nesse 1 ano e meio lá, tive a aprovação nas urnas e estou lá na administração até hoje. Eu não vou perguntar se ele é lindo mesmo, né? Talvez a Ana Paris te chame aí para falar no Conectados, aí você responde lá para não te colocar em saia justa. Mas vamos lá, fala um pouco para mim de Meridiano, confesso para você que não conheço, mas está na região de Fernandópolis, é isso? Isso, Meridiano fica hoje localizada entre Fernandópolis e Votuporanga. Tá. É uma cidade maravilhosa que eu falo que eu sou apaixonado, né? Nasceu lá? Cidade que nasci, cresci e amo muito mesmo. Tá. E é uma cidade hoje com mais ou menos 4.700 habitantes, uma cidade hospitaleira que todos lá conhecem, um conhece o outro. Eu falo que eu saio na rua lá e se eu não tomar um café no vizinho, eu tenho que passar no outro também. As pessoas falam, mas você não veio aqui. Então, assim, é uma cidade muito hospitaleira, de muito contato humano. Você sabe que eu fui entrevistar o prefeito de Pirapozinho e ele falou assim para mim, fala meu nome completo na entrevista. E ele tem um sobrenome, são vários sobrenomes. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque senão as famílias ficam bravas. Eu tenho que colocar o nome completo e depois só o nome político embaixo, porque senão dá briga. E que bom que cidade, eu vou te chamar de cidade pequena, 5.000 habitantes. Cidade pequena sempre tem esse calor humano, né? De estar presente, de estar tomando esse cafezinho, de estar participando da vida
das pessoas lá, né? Então é gostoso, é muito gratificante poder estar numa cidade hoje que a gente faz o trabalho honestamente e é reconhecido pela população. Tá. Ô Rapinha, você antes de ser vice-prefeito e agora prefeito, você já tinha exercido algum cargo político ou não? Não, eu sempre estive envolvido na política, Tá. mas assim, sempre ajudando, apoiando alguns amigos, até meu tio, né, foi prefeito lá de 2012 a 2016. A minha esposa, inclusive, também já foi vereadora no mandato de 2008, né? Então, assim, já tinha uma sequência de um trabalho da própria família. Mas eu mesmo, realmente, eu nunca me interessei em entrar na vida política. Eu sempre estive nos bastidores, né? Eu falo assim que eu sempre permaneci nos bastidores. E em 2016 eu tive o convite para ser vereador, inclusive foi o mais votado do partido. Então, assim, foi uma sequência. Então você foi vereador? Fui vereador, um mandato de 4 anos. E na sequência eu fui convidado para ser vice. E também bem querido, fui porque eleito. De vereador, ó, vem ser meu vice, quer dizer que você tem capacidade de voto. E provou sendo eleito Eu falo prefeito. assim que em menos de 10 anos ali, minha vida mudou totalmente. Tá, né? Tá. Antes você fazia o quê? Eu trabalhava numa empresa que é uma empresa, chama-se Asa Diesel. Era um posto autorizado Bosch. Tá. Eu fiquei 25 anos nessa empresa. Ah, ô louco, você tem o quê? 40 anos? Eu tenho 49. 49. 50. 49, 50 anos. Tá certo, tá com cara de menino, com cara de garoto. Ainda pratico um futebol ainda, até ontem Estive num campeonato em Valentim, um ótimo campeonato que está sendo feito lá no município de Valentim, acima de 40 anos. E quando os caras verem o prefeito na linha jogando, ninguém vai para pegar o prefeito, inclusive, não. É interessante. A oposição. Inclusive, é interessante que o prefeito de Valentim está no mesmo time. Aí falaram assim, montaram uma panela aqui. Montaram uma panela. Mas está certo. E lá em Meridiano, quais são os seus grandes desafios? Então você assume em um processo político-administrativo que culmina na cassação da prefeita. Que prefeitura você recebeu dessa prefeita que foi cassada? A gente pegou uma prefeitura muito complicada, sabe? Você não participava do mandato? Não. Desde o começo do primeiro mês, assim, a gente já não... Eu não concordei com muitas coisas que estava sendo feita, né? Então, assim, eu preferi ficar por fora, fazendo a minha parte, contribuindo para o município, mas de forma não participando do governo. Né? Então, assim, peguei uma prefeitura muito complicada, com fornecedores em atraso, dívidas. Lá no primeiro? No primeiro mandato. Eu assumi em dia 14 de julho de 2023. E 23, tá. 2023. E aí deu tempo de, nesse primeiro mandato, sanar a situação? Sim, hoje a prefeitura, eu posso falar que está com bem assim, tranquila, já deixei bem estável, tudo pago. Hoje a gente tem praticamente todos os fornecedores em dias. Então, assim, hoje dá para caminhar. A única coisa que eu estou com dificuldade lá é respeito à folha, que está um pouco alta ainda, mas já estou reduzindo ela. E reduzindo? Que jeito que reduz? Cortando gastos, né? Assim, a gente... Perdão, você falou para mim da folha de pagamento. Sim. Então você não vai reduzir a folha de pagamento, você vai reduzir as despesas da prefeitura. Não, seria em relação mesmo à folha, né? Que jeito? Quando eu entrei lá, eu dispensei 11 cargos de confiança, entendeu? E eu estou tocando a prefeitura hoje sem esses 11 cargos. Então foi a primeira iniciativa que eu fiz, porque a gente já tinha uma previsão que a folha poderia ter um índice aumentado no meu mandato, até o final do ano. Que foi em julho, novembro, a folha já passou do índice de 54%. Rapaz, e a ex-prefeita não via isso, não? Então, foi uma sequência que eu falo assim, que é uma herança que a gente assume, né? Então, assim, eu assumi, mas sabendo com a possibilidade que a folha já ia subir o índice no final do ano. Vamos fazer então, eu fiquei assim, o ano inteiro, o ano passado, com muita dificuldade para trabalhar. Mas fui conversando com funcionários, mostrando a realidade do que estava, principalmente conversando com todos os setores e falando a realidade do município, que talvez eles iam passar por alguns cortes, algumas penalidades a respeito disso, de hora extra que eu não poderia pagar. Tive que dispensar 2 médicos, porque eu tinha que reduzir essa folha. E graças a Deus eu tive uma reunião essa semana já com a assessoria da contabilidade,
e eu já estou com ela com 51,40. Tá. É complicado, né? Muito complicado. Essa questão de impacto no orçamento. Só para a gente fazer uma conta rápida. Quanto que é o seu orçamento anual? Hoje está em 51 milhões. 51 milhões. A sua folha te onerava em 51%? Chegou a quase 60. Tá, quase 60. Quase 60. Hoje você está com esse 51. 51,40 mais ou menos. Assim. Quer dizer, se você pegar aí uma redução de 10%, de um orçamento de 50 milhões, vamos falar assim, dá 5 milhões. Para um município de 5 mil habitantes, que maravilha que é isso. Fica difícil administrar. Fica difícil administrar. Porque hoje a gente tem dificuldade em contratação, porque as pessoas estão aposentando e eu não posso repor. Então, assim, inclusive, tem setores que a gente não pode repor. Quando está com o índice alto, a gente só pode repor em saúde e educação. Que nem aposentou uma pessoa, eu posso ir lá repor. Mas em outros setores não. Então a gente tem muita dificuldade em trabalhar em essa situação. Você me falou da dispensa de 2 médicos, né? Esses médicos, com a dispensa deles, impactam o atendimento da população. Sim. E eles, pelo jeito, te reelegeram e conseguiram entender essa situação. Sim. Você já conseguiu sanar essa ainda falta? eu não consegui repor, entendeu? Por causa ainda que a Folha agora que está dando um resultado melhor para a gente. Né? Tá. Você tem algum problema em relação aos servidores efetivos, que aí não podem ser dispensados? Sim. Da questão daquilo que vai somando-se ao salário, incorporação. O cara está lá trabalhando e o cara consegue, por irresponsabilidades de políticos, fazer com que o salário do cara vá um absurdo. Sim, né? Tem esse problema lá? Chama-se gratificações, né? Gratificações que antigamente incorporava. Sim. Isso acontecia em Araçatuba. Um monte de gente hoje ganha igual o prefeito. Sim. É um absurdo. Tem uma telefonista na Câmara de Araçatuba que ganha 32 mil reais. Telefonista, 32 mil. Lá tem esses casos também? Tem, existe. Acho que todos os municípios existem, né? Sempre, né? Pois é, e aí a gente vale chamar a atenção, né, Rapinha, para a responsabilidade do eleitor enquanto voto. Eu falo assim que uma administração que a gente assume de responsabilidade dos outros que deixaram, né, acontecer isso, e a gente tem que assumir. Então, assim, hoje eu posso falar que a gente Meridiano já está caminhando, né? E espero que os outros dê sequência nesse trabalho. Dê sequência nesse trabalho, sobretudo de responsabilidade. Sobretudo. Voto tem que ser, de fato, responsável. Nós vamos continuar esse bate-papo gostoso aqui com o Fábio Rapinha, prefeito da cidade de Meridiano, região de Fernandópolis. E daqui a pouco nós voltamos aqui no TH+, Cidade. Nós estamos de volta com o TH+ Cidade pelo TH+ SBT. Gente, perdeu o programa. Mas eu queria ver. YouTube, SBT Interior, você acessa, terminou, passou aqui no dia, já sobe lá para o YouTube, trabalho maravilhoso aí da nossa produção, tá certo? E lá você tem o acesso ad eterno, dá para baixar, dá para fazer, colocar na rede social, né? O Rapinha vai fazer isso, sua assessoria e tudo mais. Bom, nós conversávamos aqui, Rapinha, sobre uma luta que você falava dos salários, da folha e tudo mais. E nós falávamos o que você comemora, a grande conquista. Lá você tem um distrito, que é o Santo Antônio do Viradouro, e você parece-me que comemora a questão de asfalto e infraestrutura. Fala um pouco pra gente. Lá no Santo Antônio, né, até eu converso muito com a minha vice-prefeita, que é a Juliana, né? A gente tem investido muito lá no povoado do Santo Antônio do Viradouro. Lá tinha um sonho de um asfalto de 50 anos, que muitos passaram por ali e tentaram. Até falo que é mérito de todos, não é mérito meu não. Todos que passaram lá contribuiu para que hoje se realizasse. E graças a Deus agora foi aprovado, foi homologado pelo governo 10 quilômetros de asfalto que liga Meridiano até a usina Cófico. E também já estou correndo atrás lá que foram feitos 2 projetos. Meridiano fez um projeto e a usina fez um outro projeto. E a usina é um projeto de 7 quilômetros que vai ligar da usina a Valentim Gentil. Então, assim, é um projeto que está no DR, ele está para ser aprovado já. Estamos passando lá direto para ver isso, para agilizar isso daí. E tenho certeza que vai ser aprovado
E a hora que é homologado, a gente vai no governo e o governo vai liberar isso na próxima remessa de asfalto que o governador Tarcísio está soltando para o estado de São Paulo. Tá, agora nós tivemos lá, ele chamou todos os prefeitos lá, o Tarcísio, para falar das emendas impositivas. Até achei estranho, porque, pô, emenda impositiva ele tem que dar mesmo. Né? Você recebeu emendas impositivas lá? Como é que está a questão do dinheiro chegar na cidade para você poder investir? A gente está recebendo hoje muito dinheiro, né, de custeio para a saúde. Né? Tá. Hoje eu acho que a maior facilidade que tem seria beneficiar a saúde. Então, existem essas emendas que os deputados estão direcionando para os municípios, né, que é principalmente para a saúde. Tá, e essa questão aí do asfalto, então, que você fala, você leva esse projeto para o governo e esse asfalto, ele sai a custo zero para o município ou você vai ter que ter contrapartida? É custo zero. Tá, sem financiamento. Sem financiamento. Sem financiamento. Bacana, bacana. Já que você falou da saúde, você está satisfeito com a sua saúde? Como que funciona o atendimento à sua população dentro de Meridiano? Eu falo assim, né, que a gente tem que comemorar em certas coisas, mas assim, a saúde de Meridiano hoje é muito boa, mas a gente tem que sempre pensar em melhorar. A gente tem que sempre pensar um passinho a mais na frente. É que eu converso direto com os secretários, falo, gente, ó, tá bom, mas pode melhorar. É tentar incentivar para que possa melhorar cada vez mais, né? Mas a saúde de Meridiano hoje é excelente. Como que ela funciona? É através de UBS? É de É uma UPA, UBS. pronto-socorro? É uma UBS. Ela tem atendimento das 7 até as 9 horas da noite. Tá, tá. E dá conta? Hoje, na verdade, é um ponto de atendimento, né? Não é um hospital, né? Não é uma UBS que gira em 24 horas, né? Ela só fica até 9 horas da noite. Tá, e aí quando você recebe algo mais grave, que acontece com algum paciente, você envia esse paciente para onde? Sim, fica à disposição lá uma ambulância de plantão, né? 24 horas? 24 horas, que fica direcionado para a UPA de Fernandópolis. Para a UPA de Fernandópolis. A referência nossa hoje é Fernandópolis. É Fernandópolis. E desse jeito está satisfeita a população. Até a gente tem conversado lá muito com o prefeito Cantarella, né? Que as UPAs hoje têm um pouco de reclamação, né? E eu já tive uma reunião com ele, O de Fernandópolis. Fernandópolis, João Cantarella, a respeito da UPA. E ele já deu uma modernizada lá na UPA, lá. Ele está tentando transformar ela, porque há sempre uma reclamação de atendimento, né? Mas o Cantarella está dando uma reformulada lá, junto com todas as prefeituras, se uniu para... Porque o atendimento é na UPA, né? Hoje, todos os municípios ali, e dependendo do que acontecer, tem que ir para um hospital maior, né? Aí, quando vai para esse hospital maior, vai para onde? Araçatuba? Santa Casa. Santa Casa de Araçatuba? Não, de Fernandópolis. De Fernandópolis. Fernandópolis, tem a Santa Casa lá também. Média e alta lá também? Isso, mas primeiro passa pela UPA, né? E se for de gravidade, eles transferem para o CROSS, né? E o CROSS direciona, né, onde tem uma vaga que hoje... ou é Fernandópolis ou o lugar que tiver mais próximo. Tá, lá dentro dessa UBS, você tem que tipo de atendimento médico lá? Hoje a gente tem atendimento de clínico geral, tem atendimento de pediatra. Tá, pediatra, que é uma riqueza, nossa, né? é uma riqueza, né? Tá, ginecologista, que é outro... isso. Também. E o que médico que está faltando, que você falou que está quase É que não tá faltando. É que quando eu entrei, se você vê pelo tamanho da UBS de Meridiano, foi a primeira coisa. Não é que eu fui cortar os médicos. Eu chamei a secretária da saúde para conversar e falei assim, ó, talvez a gente terá que cortar médico, porque vai acontecer da folha, eu preciso reduzir alguma coisa. Tem alguma área ali que a gente possa rever, até eu tentar resolver essa situação, porque futuramente, a hora que resolver, a gente vai lá e contrata novamente. Então foi a própria secretária que me falou, ó, hoje dá para desfazer desse médico aqui que não tem tanta urgência dele, a gente não usa tanto ele assim, mas foi uma indicação da própria secretária para que eu dispensasse esse médico. Tá, e esse médico era do quê? Ele era parte de... ele era... Como é que fala de pele? Dermatologista? Dermatologista. Então, assim, não tem muita urgência. Ele era um clínico lá, que ele atendia, mas era dermatologista. Maravilha. Nós falamos sobre cargos, cortes e tal, e é sempre uma relação complicada com o vereador. Lá você tem 9, Juninho Bill, Rui Dias, né? Edson Trindade, o Vitor, Lindinho. Rapaz, ô cidade, gente bonita, hein? É lindo o prefeito e o Lindinho, ou a Lindinha? Lindinho. Daiane Silva, Pombinha, que eu lembro de Roque Santeiro, enfim, né? Branco, eu assisti Roque Santeiro já umas 3 vezes. Qual a sua relação com a Câmara?
Ó, a relação, assim, o que eu tentei mostrar desde o começo do mandato, que eu vim para fazer as coisas certas, né? Chamei para conversar, como acho que todos devem chamar, e estou mostrando para eles que a gente está lá para fazer Meridiano desenvolver. E espero que eles possam me ajudar e fazer o município crescer. Tá, eu sinto pela sua conversa, em 6 meses de mandato, eles entenderam mesmo e estão do seu lado, ou ainda são oposição, resistem e a relação é conturbada? Hoje está um pouco conturbado porque eu não tenho a câmera, não. Hoje a câmera está um pouco difícil para a gente lá. E aí você manda projeto, pau no prefeito. É assim? Mais ou menos assim. E que jeito que você vai continuar enfrentando isso? Nós temos apenas 6 meses de mandato, né? A gente está conversando, a gente procura estar chamando para conversar, né? Para a gente ver se a gente resolve isso aí, porque quem tem a perder não é o prefeito, não é a vice-prefeita, é o município, né? Então eu estou tentando convencer eles que política é daqui 3 anos. Exato. Vamos pensar no município, daqui 3 anos eles apoiam quem eles quiserem, eu faço a minha parte também, a vice-prefeita faz a parte dela. Então, assim, vamos juntar para o município de Meridiano. Tá. O seu partido fez 3 cadeiras, né? 3 cadeiras. E esses vereadores estão com você? Sim. Sim, tá. Inclusive até vou falar, porque se for somar hoje entre os candidatos a vereadores que eu tive e a vice-prefeita, dá num total de 9 vereadores. Que aí não. Candidatos. Certo. E a oposição teve 45. Tá. Eu fiz 3 do PSD. Caramba. Ó, vamos lá. Você falou da infraestrutura, então você já está com o pezinho lá para realizar. Qual outro grande desafio do prefeito, além dessa questão da folha que você disse que também já venceu e agora é trabalhar com essa sobra de 10% mensal? Qual é o grande desafio para Meridiano? O grande desafio é fazer o desenvolvimento da cidade, né? Em que sentido? Olha, eu acho que Meridiano tem um potencial muito grande. Se você vê a comparação hoje do orçamento que eu te falei aí, 51 milhões, tá. Se você vê na região ali os outros municípios, é 35, 36, até 40 milhões. Então, assim, Meridiano tem potencial para crescer. Então, é isso que meu sonho, é fazer Meridiano crescer. E que jeito você pensa em fazer isso? É trazendo emprego. Hoje a cidade depende muito de emprego, vai para a cidade vizinha. Então, a gente tem um distrito industrial lá que acredito que em pouco tempo eu vou resolver o problema dele, que está problema de documentação lá, já estamos correndo atrás, que já faz 10 anos que foi comprado esse terreno e não inaugurou esse distrito ainda. Então, assim, já foi até doados os terrenos e as empresas não foram se implantadas lá ainda. Então, assim, acredito que esse ano eu vou resolver esse problema, que é um ponto estratégico. Ele fica na Euclides da Cunha, no município. Então, assim, a logística ali vai ser maravilhosa. Tem várias empresas que estão com intenção de montar lá. Eu falo assim que isso vai ser o crescimento de Meridiano. Tá. Você como assume o primeiro mandato durante lá em 2020, você assume com ele você como vice e agora você reeleito. Você pode ser candidato à reeleição ou não? Olha, eu acredito que não, mas não me importo com isso. Eu acredito que a minha parte eu já estou realizando. Mas, não quer, assim, independente de qualquer coisa? Eu acho que a minha parte já estou sendo finalizada, já como se diz, aconteceu muito rápido na minha vida, ser vereador, ser vice, assumir uma prefeitura e agora ir para uma reeleição e estar de prefeito de Meridiano. Então, assim, acredito que eu tenho que dar sequência nesse trabalho com outras pessoas. Mas aí, sem se afastar da política? Eu posso estar envolvido ali, mas assim, nos bastidores, né? Eu acho que também o que precisar de mim também, eu estaria à disposição. E aí vai fazer o que da vida? Olha, ainda eu não pensei, né? Que nem eu trabalhei 25 anos numa empresa, eu falo que eu tenho muitas saudades ali ainda eu falo que eu vou em Fernandópolis, parece que eu tenho vontade de passar lá ainda, conversar com as pessoas lá ainda. A gente vamos ver que a gente vai... Pensa em voltar então? Vamos montar alguma coisa, vamos... Tá, nós estamos aí, né, aliás, vou repetir sempre aqui, viu gente, nós estamos aí às portas de um ano eleitoral. E o presidente do Grupo Tati, ele sempre levanta a bandeira de que a nossa região, as cidades aqui, precisa fazer deputado.
Sim. O que é que você pensa em relação a isso e como você pensa em trabalhar com isso? Olha, a região nossa, se for ver, ela é forte de candidatos, assim. Candidatos, né? O duro é eleger. Principalmente, assim, eu falo que na região nossa lá, a gente tem bastante apoios de candidatos. Eu acho que a região do Partido de Araçatuba aqui é um pouco mais complicado, né? Mas, assim, a gente tem que pensar em estar apoiando essas pessoas que realmente, né, está apoiando os municípios. Porque aparece tantos nomes ali no momento da eleição que as pessoas acabam votando, né, que nem conhece o município que a gente mora. Então, assim, procurar apoiar essas pessoas que realmente estão ali presentes, né, que visitam o nosso município. Que nem eu tenho hoje lá a deputada Analice Fernandes, que desde quando eu estou na política, ela sempre ajuda o município de Meridiano, sempre está fornecendo emendas lá para o município. Então, assim, é muito gratificante você ter pessoas que pensam no município, que visitam o município. Né? A gente tem também lá o Guto Zacarias, que hoje ele é apoiado pela vice-prefeita também, ele ajuda muito o município de Meridiano. Tá certo. Então, assim, a gente tem que pensar em estar pensando nessas pessoas, né, de estar dando esse suporte para esses deputados que realmente eles estão presentes no município. Tá certo. Fábio, eu quero muito agradecer. Fábio Rapinha, tenho que falar assim para todo mundo lembrar e saber quem é. Rapinha, o Fábio. Quero muito agradecer pelo convite. Por você estar aqui, ter atendido o nosso convite, perdão. E volte sempre para falar dessas cidades que a gente ouve falar, mas que não conhece. E é muito bom a gente ver vídeos, a gente bater papo, a gente e tal, né? E estar aqui. Muito obrigado, volte sempre, viu? Assim, aproveitando já que eu falei dos deputados aí, a gente também, eu queria passar para o programa aqui, que a gente também tem bastante influência hoje no governo, né? Uhum. Hoje, assim, hoje eu estou no PSD, mas assim, a gente tem uma liderança lá hoje do Gilberto Kassab, né? É o cara. É o cara, né? E assim, e do governador Tarcísio de Freitas, né? O que ele tem nos ajudados ali, tem uma pessoa que faz gestão realmente. Então, assim, a gente só tem que agradecer essas pessoas. E hoje, a influência que nós temos no governo hoje ajuda muito o nosso município. Tá certo, então. Gente, esse foi o Fábio Rapinha, que é o prefeito de Meridiano, que está lá na região de Fernandópolis, e a gente conhece aqui através do TH+ Cidade. Prazer estar com vocês, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu!